Meu nome é Thiago, sou praticante zen budista desde fevereiro de 2018 e de lá para cá uma constante de aprendizados e de ensinamentos, sobre o que Shakyamuni Buda trouxe para esse mundo e que a gente tenta reproduzir aqui e quem sabe algum dia também chegar a ser um Buda. Eu organizei uma apresentação que fala sobre quem foi esse personagem, essa pessoa que as pessoas denominam de Buda, esse príncipe. Também sobre um pouco das escolas budistas e um pouco sobre essa escola a qual eu estou vinculado, que é o Zen Budismo. Antes de qualquer coisa, nós vamos meditar um pouco, porque no budismo a prática maior nossa é a meditação, que foi aquilo que Buda fez ao longo de toda a sua existência para alcançar o despertar, a iluminação. Na prática, eu trouxe aqui um material, a gente usa o zabuton, que é essa almofada maior, que está no chão, onde a gente senta de pernas cruzadas, ou para quem tem alguma dificuldade de mobilidade, pode sentar também com a ajuda de um banquinho, e o zafu, que é essa almofada onde a gente senta. Para esse momento aqui, nós vamos fazer a meditação sentada, por conta do espaço e da falta de almofadas. Para sentar, vocês vão chegar o corpo um pouquinho para frente, porque a gente não pode estar escorado. É postura a todo momento sendo observada durante a meditação. Então, vamos sentar do meio da cadeira para frente, deixar as costas livres, descansar as pernas, deixar os pés relaxados. A gente vai posicionar orelha, ombro, nariz, umbigo, mantendo sempre essa postura, a coluna bem ereta, para poder ter toda essa circulação de oxigênio quando a gente começar a ter uma respiração consciente. Nossas mãos são um termômetro nesse momento da meditação. Então a gente usa o mudra cósmico, que é uma postura de mão que a gente pratica durante o zazen, que é essa técnica de meditação que eu estou apresentando para vocês. A mão direita vai ficar com a palma para cima, a mão esquerda por cima da mão direita, e os dedos polegares, eles vão se encostar como se você estivesse segurando uma pétala de rosas. Você não vai apertar, não vai deixar ela frouxa. É como se aqui no meio dos seus dedos tivesse uma folhinha de seda, uma pétala de rosa, que se você apertar vai estragá-la. Isso aqui é um termômetro. Se você estiver numa situação de ansiedade, nervoso, a tendência do nosso corpo é apertar. Mas se você tiver um dia que você está muito relaxado, durante a meditação seus dedos abrem. Por isso que a gente usa esse mudra, essa postura de mãos, como um termômetro da nossa mente. Então cada um vai descansar a mão no seu colo, observando aí o leve toque dos dedos. Eu vou tocar o sino 3 vezes. No budismo, a comunicação durante a meditação, ela não é por fala, por gritos, ela é pelo leve toque dos sinos. Tem o sino de madeira, o sino de metal, e cada sino ele tem um significado durante a prática. Na meditação a gente usa aquele sino tibetano, tem um leve toque suave que ressoa, e para iniciar a gente toca esse sino 3 vezes. Depois, para encerrar, como aqui é só uma demonstração, teremos 3 toques para encerrar. Mas se fosse uma prática de meditação mais profunda, a gente teria um toque, iríamos nos levantar e fazer a meditação andando para poder descansar o corpo, circular sangue nas pernas, porque o bem-estar também é necessário. Depois daria mais um toque, voltaríamos todos a sentar e faríamos mais uma sessão de meditação. A sessão de meditação de zazen, ela dura 40 minutos sentados. Então nós vamos sentar, virado para a parede, aqui é bom que a parede é branca, virar para uma parede branca para não ter estímulos visuais, porque o objetivo é limpar a mente. É você não pensar em nada, não pensar nos problemas
ficaram ali para serem resolvidos, na conta que tem que ser paga amanhã. Nesse momento aqui, é você e a parede, só respirando. Então eu vou dar os 3 toques. Os olhos, esqueci de avisar, a gente não fecha o olho para não correr o risco de cair no sono, pendurar a cabeça para frente. É sempre fechado. É aquele som, aquele olho de quando a gente está começando, está com sono, que ele fica assim meio pescando, só mesmo para relaxar as pálpebras, para você desfazer toda a tensão do rosto. A língua, você vai colocar ela no céu da boca, ali encostado nos dentes, para diminuir um pouco essa salivação. Mas se a boca encheu de saliva, engole, não vai ficar sofrendo. A questão é você se sentir bem durante essa prática meditativa. Respira, estufa o abdômen. Quando você respira, você enche, estufando o abdômen. Solta pelas narinas, jogando esse abdômen para dentro, para você ter toda essa amplitude torácica de oxigênio, porque você vai oxigenar seu corpo, oxigenar o seu cérebro. No começo, algumas pessoas podem ficar um pouco tontas, porque não é comum jogar tanto oxigênio na cabeça para dar essa oxigenação do sangue. Ficou tonto, respira mais devagar, relaxa, não levante para não ter risco de acidente. E logo o seu corpo se acostuma com todo esse movimento novo de respiração consciente. Então, todos sentados, olhos semicerrados. Desliga, por favor. E ao toque de 3 sinos, nós vamos só respirar. Vai vir pensamentos, mas nós não vamos servir chá para esse pensamento. Veio alguma coisa que você falou, agora eu tinha que resolver isso, lembrei disso? Deixa. Não dê corda para esse pensamento. A gente brinca assim, você está com fome? Você não vai ficar pensando no que você vai comer. Naquele momento você está com fome. Você não vai pensar em como acabar com essa fome. É isso que a gente brinca, que é não servir chá para o seu pensamento. Relaxe os olhos. Deixa a respiração ir se acalmando, aquietando. Observe a postura dos seus dedos, se você está apertando o dedo, se o dedo está relaxado. Lembre que é um leve toque na ponta dos dedos. Lembre que você tem uma pétala de rosa entre os seus dedos e você não pode machucá-la. Observe a sua postura, se você está com a postura ereta, se o corpo está pendendo para frente. Se necessário, pode ajustar o seu quadril na cadeira. Mantenha os olhos semicerrados, na posição de relaxamento. Respire. Observe o ambiente à sua volta, se está quente, se está fresco, o som da rua, porque tudo isso faz parte do nosso cotidiano, tudo isso interfere na forma como estamos nesse mundo. Hoje vai rolar prevenudo. Ai, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Observe os cheiros.
inspirar, joga esse abdômen para frente. Quando expirar, joga todo esse abdômen para o fundo, para poder pôr para fora todo esse oxigênio que já circulou pelo seu corpo, que está carregado de gás carbônico. Agora, mãos em prece, mão com mão, e a gente agradece por esse momento em que estivemos só nós com nossas mentes. Então, pessoal, essa é só uma pequeníssima demonstração do que é a meditação Zazen, que é esse momento de sentar, não tentar pensar em nada, porque a gente vai acabar pensando, vai vir pensamentos, vão vir os problemas, vão vir as memórias boas, as memórias ruins, mas você vai deixar passar, porque nesse momento a sua preocupação é em respirar e observar o seu mudra cósmico, a posição dos seus dedos. Como eu já disse, numa sessão completa nós ficaríamos sentados nessa posição por 40 minutos. Depois a gente faria uma meditação andando, que é uma meditação consciente, meio passo por cada vez, dá meio passinho, respira, outro meio passo, respira, até dar os 10 minutos e a gente voltar a sentar e respirar novamente por mais 40 minutos. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o budismo. O budismo, muitas pessoas associam ele a uma religião, mas o budismo não é uma religião porque ele não religa você a nada. A gente não tem a figura do Buda como um Deus. Ele foi uma pessoa que veio a esse mundo, atingiu o despertar, deixou seus ensinamentos, morreu com 80 anos e deixou todo esse ensinamento, toda a sua carga kármica para que a gente pudesse desfrutar dessa aprendizagem. Então ele é mais considerado como uma doutrina filosófica ou espiritual, porque querendo ou não a gente está trabalhando o nosso espírito, essa questão da quietude, de se conhecer, e que surge ali por volta do século VI a.C. e tem como preceito o fim do sofrimento humano. E aí mais para frente eu vou falando a nossa mente, e a partir desses venenos mentais praticamos coisas ruins com os outros seres. O termo Buda, ele se refere não a um Deus, mas a um estado mental. Então, Shakyamuni Buda, ele atinge esse estado mental elevado ao ponto dele desfazer de toda a sua carga kármica, de tudo aquilo que ele poderia ter provocado ou poderia provocar, e passa a ser esse ser iluminado que só traz os novos ensinamentos, e os seus discípulos, após a sua morte, passam a nos ensinar, a transmitir. Na tradição que eu sigo, que é a tradição Mahayana, todos nós podemos chegar a ser um Buda, desde que a gente tenha essa prática de meditação profunda, seguir os preceitos budistas, os ensinamentos. Cada um de nós somos pequenos Budas que podemos algum dia, nessa existência ou em outras, atingir esse estado mental. Então, quem foi o último Buda que a gente tem como registro histórico? Ele foi o príncipe Siddhartha Gautama, ou Shakyamuni Buda. Ele nasceu por volta do ano de 1563 a.C. e a gente comemora o nascimento dele no dia 8 de abril, onde a comunidade faz uma cerimônia em que nós oferecemos água com açúcar
e flores à imagem de Buda, em comemoração simbólica a esse nascimento. Ele nasce na Índia, ali na região do Nepal, de uma família nobre, a caça do Sakya, por isso que o nome dele tem esse termo Sakyamuni. E ele foi criado num ambiente de riquezas, de desfrute da vida, fora de qualquer forma de sofrimento. Era uma vida totalmente de alegrias e festas dentro do palácio do seu pai. Na juventude, ele, em meio a toda essa riqueza, tem um casamento, ele tem um filho, toda essa vida normal que um ser humano leva. Crescer, casar, multiplicar, ser feliz. Mas ao mesmo tempo, por mais que ele estivesse rodeado por tudo isso, que era maravilhoso aos olhos dos seres humanos, algo lhe faltava. Só que ele ainda não sabia identificar o que era esse vazio, essa ausência que ele tinha. Então um dia ele escapa desse castelo, porque quando a gente aprofunda nos estudos, havia toda eu esqueci o termo, estou com o termo na cabeça, esqueci. Uma promessa, uma profecia relacionada a seu pai, que o seu filho não seguiria o reinado dele. Então, por isso o pai dele tranca ele dentro desse reinado, para que ele não olhasse as maldades, os sofrimentos do mundo, para que essa profecia não se realizasse. Mas aos 29 anos, o Shakyamuni, ele consegue sair desse palácio, e nesse passeio ele se depara com 4 acontecimentos que vêm a mudar toda a sua concepção de homem. Primeiro, ele encontra um idoso, e isso ele nunca tinha visto um idoso dentro do palácio, então a vida passa a ser finita, eu não vou ter essa juventude para o resto da vida. Ele vê um cidadão doente, e aí dentro do palácio, com toda a riqueza, toda a alimentação, era escondido da face dele qualquer situação de adoecimento. Ele vê um cadáver, então a pessoa envelhece, a pessoa fica doente, a pessoa morre. Como assim? Como que essa vida maravilhosa tem fim? E ele vê um asceta, que é uma pessoa que dedicou a sua vida à meditação profunda para alcançar a iluminação. Então ele retorna ao palácio, mas tudo aquilo fica fervilhando na sua mente, e ele passa a propor, a questionar essa situação que ele vivia, questionar a própria vida em si. Será que a vida é só essa festa? Ou a vida ela exige outras coisas? Ou as outras pessoas, todos, têm esse bem-estar que eu tenho? Então ele começa a perceber que a vida não é só alegria, e que a humanidade ela carrega em si determinados sofrimentos. Então ele renuncia a toda a riqueza que ele tinha e vai para as florestas praticar o ascetismo com os yogis numa prática profunda. Ele pratica isso durante 5 anos, e aí essa imagem aqui ela é bem representativa, porque de um príncipe que tinha toda a alimentação, ele passa a fazer jejuns profundos, meditação profunda, e vai se defiando. Até que chega um momento em que ali a vida já está quase saindo de seu corpo. Uma camponesa o alimenta com um mingau feito com água de arroz. Então ele passa a ver que a vida não é esses extremos. Não é eu desfrutar a vida a todo momento, mas também não é eu ter uma vida de total restrição e sofrimento. E é quando ele traz o conceito do caminho do meio, que é você saber equilibrar os pontos da sua vida. É não ter uma vida só de prazeres, a gente não vai conseguir viver só nos prazeres, mas também não é ter essa vida só de sofrimento, de Marte. A vida ela é isso, ela é um ciclo. Um dia você está feliz, outro dia você está triste, mas outro dia você pode estar feliz novamente. Então esse é o caminho do meio, é você conseguir esse equilíbrio através de tudo aquilo que a gente tem no dia a dia. Quando ele concebe essa questão do caminho do meio, esse conceito do caminho do meio, ele passa a buscar uma meditação profunda, mas não essa meditação que os ascetas praticavam, de se isolar, de passar fome e tudo mais.
ele, durante 49 dias sentado em meditação, ele passa por diversas provações mentais, e aí a gente tem a figura de Mara, que foi um demônio que veio atormentá-lo, e ele resiste a essas atormentações. E aí a gente tem o dia da iluminação de Buda, que aqui no Ocidente a gente comemora no dia 8 de dezembro. Então, por exemplo, a minha comunidade ela já está se preparando para comemorar esse dia da iluminação de Buda, e a gente comemora meditando, uma meditação mais profunda, que a gente chama de Rohatsu Sesshin, em que as pessoas vão para um sesshin, para um isolamento, e ficam lá meditando por 7 dias, semelhante ao que Buda fez para alcançar a sua iluminação. Então ele alcança a iluminação e passa a ser essa figura que é considerada o Buda desperto. Então ele se desfaz de todo o sofrimento, se desfaz da ira, da raiva, do egoísmo, da ignorância, e passa a ser um ser de sabedoria. E aí, ao longo dos próximos 45 anos, ele se dedica a praticar a meditação e a ensinar como fazer essa meditação, que é essa meditação que a gente fez aqui, o Zazen, e passa a trazer os ensinamentos para as pessoas que se identificavam com essa filosofia de vida, com esses ensinamentos que ele trazia. Aos 80 anos, Buda ele adoece, ele tem uma desinteria, a gente brinca, como assim uma desinteria? O homem era um ser iluminado, mas ele tem uma desinteria e falece por conta de toda essa desidratação que ele sofre. Por isso que no altar budista, a gente coloca um copinho de água que representa esse senso de compaixão que eu tenho com todos os seres, e que se eu estivesse ali naquele momento de frente para Buda, eu teria dado água para ajudá-lo nesse sofrimento que ele passou no final de sua vida. E aí a morte de Buda, que a gente chama de paranirvana, que é quando ele deixa esse corpo terreno, a gente comemora no dia 15 de fevereiro. Então são datas que as comunidades budistas elas param, refletem sobre todos esses ensinamentos que foi deixado por essa figura histórica. Quando o jovem Shakyamuni sai do palácio e encontra aquelas 4 situações do idoso, do doente, do cadáver e do asceta, ele gera esse conhecimento que a gente chama das 4 nobres verdades, que é: o sofrimento é algo inerente à condição humana, todos aqui já sofremos por alguma coisa, iremos sofrer, não estamos livres dessas situações que podem nos gerar sofrimento. Quando fala sofrimento, parece, nossa, algo assim, uma morte, uma perda, uma decepção muito grande. Mas um chute no sofá, que o dedinho ali dói, é uma situação de sofrimento. Então são vários níveis de sofrimento que estamos aqui predispostos, desde uma perda, que é algo muito significativo para os homens, até um pequeno cortar do dedo. A origem do sofrimento está relacionada aos apegos e aos egos, aos desejos. Então, a prática, ela nos leva a não ficarmos apegados, apesar que isso é um ensinamento, uma prática para a vida toda. Não me apegar a pequenas coisas, não apegar às pessoas, mas também não é deixar as pessoas aí, não ter qualquer compaixão com as pessoas. É esse caminho do meio, é eu saber que ninguém é infinito nesse mundo. Em algum momento essa pessoa ela vai nos deixar. E quando ela nos deixar, ela cumpriu o ciclo de vida dela aqui, e eu ainda tenho que seguir o meu ciclo de vida. E aí a gente começa a aceitar, por exemplo, a situação da morte entre as nossas famílias e amigos. O fim do sofrimento, ele depende desse desapego aos desejos, desapegos ao ego. E a trilha desse caminho é o caminho óctuplo, que é uma série de 8 ensinamentos para a gente conseguir chegar a esse total desapego. O caminho óctuplo é um conjunto de práticas que a gente tenta realizar ao longo da nossa vida, no nosso cotidiano, e que está baseado nesse conceito do caminho do meio, que é de não viver esses extremismos que muitas vezes nos impostos. Então, a gente tem a percepção correta, que é sempre ter uma vida
perante aquilo que é a verdade, intenções corretas, que é libertar sua mente de qualquer pensamento do mal, não maquinar situações que possam causar sofrimentos a outros seres. Palavra correta, que é não falar nada que possa machucar alguma outra pessoa ou que possa levar ao sofrimento de outra pessoa. A ação correta, que é quando o fruto do meu trabalho ele traz benefícios para os outros seres. Modo de vida correto, que é quando eu tenho essa coerência na minha vida, em que eu sigo o caminho do bem, evito todo o mal e busco ali ter compaixão com todos os seres, compartilhar e não me apegar a bens materiais, a bens imateriais. O esforço correto, que é quando eu resisto a qualquer possibilidade de praticar o mal. A atenção correta, que é por meio da prática da meditação, que é quando eu estou ali centrado na minha respiração e deixo os pensamentos esvaírem. E a concentração correta, que é esse controle dos pensamentos, quando a gente sabe que alguma situação pode nos tirar do nosso centro de atenção, você identifica ali aquilo e tenta não dar andamento a alguma prática que possa ser nociva a você ou a outro. Dentro dos ensinamentos, a comunidade e os praticantes da comunidade budista, a gente tem o maior apreço nas 3 joias que foram indicadas por Shakyamuni Buda, que é o Buda em si, mas não nessa questão dessa imagem. A gente não tem a imagem como o Buda está aqui dentro, mas a gente tem a imagem para lembrar os ensinamentos que o príncipe Siddhartha nos deixou. Então, o Buda como o maior dos mestres, o Dharma, que são os ensinamentos de Buda. Então, assim, existem diversos livros que trazem os escritos que Buda foi falando e seus apóstolos, seus seguidores foram deixando aí para as gerações posteriores. E a Sangha, que é a comunidade de praticantes. E aí, eu estou vinculado à Sangha de Goiânia, a comunidade Zen Budista de Goiânia. E aí, nesse ambiente da Sangha, é de total harmonia. A gente evita qualquer situação que possa gerar conflitos. E se acontece algo, a gente vai tentar resolver isso da melhor forma possível. Assim como a gente tenta, pelo menos, levar esses ensinamentos, essa harmonia, também para a nossa vida cotidiana, ali fora das paredes da comunidade. A gente tem os 3 preceitos puros, que é a máxima daquilo que você tem que seguir se você quer seguir o budismo, que é evitar o mal, praticar o bem e libertar a todos os seres. E aí o sentido de libertar é o sentido da ajudar a todos os seres, ajudar todos aqueles que precisam de algum momento da sua compaixão. Quando a pessoa ela começa a praticar o budismo, ela é considerada um praticante leigo. No meu caso, eu sou um praticante leigo. E aí, na minha comunidade, na ordem que eu sigo, na Daisenji, sob a orientação do monge Gensho, a gente pode solicitar para fazer os votos budistas. Então, a gente é observado pela comunidade, eles observam a nossa postura, se a gente segue o caminho óptimo, se a gente evita o mal, pratica o bem, ajuda os seres, tem uma vida de harmonia, uma vida de coerência. E aí, o sensei, que é o monge, ele nos autoriza a costurar o hakusu, que é um tecido que a gente costura, simbolizando que eu fiz os meus votos budistas e que eu aceitei em minha vida os 10 preceitos que foram determinados por Buda. Então, os preceitos que a gente faz nesses votos eu decido não matar e sim cuidar de toda forma de vida. Eu decido não tomar aquilo que não me é dado e sim respeitar a propriedade alheia. Eu decido não utilizar mal a minha sexualidade e sim ser cuidadoso e responsável. E nesse ponto aqui as pessoas, mas monge pode casar? Pode. Ele pode ter uma vida conjugal, mas ele tem que ter essa responsabilidade de não provocar
situações que possam, não só o monge, mas qualquer praticante, provocar sofrimento com a sua sexualidade. Eu decido não mentir e sim falar a verdade. Eu decido manter a minha mente clara e não abusar do álcool, de outros intoxicantes e nem levar a outros a usá-los. Decido não falar as falhas dos outros e sim ser compreensivo e solidário, porque todos nós podemos errar, todos nós erramos. E não é por isso que eu vou ficar julgando o outro pelos seus erros, porque em algum momento eu também vou cometer erros. Eu decido não enaltecer a mim e nem desfazer aos demais, e sim superar as minhas próprias limitações. Eu decido não sonegar ajuda espiritual ou material, mas concedê-la gratuitamente, quando necessário, que é esse preceito de libertar a todos os seres por meio da forma como você pode ajudá-los. Eu decido não me entregar à raiva e sim praticar a paciência, e eu decido respeitar os 3 tesouros, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, quando a gente faz os votos budistas, a gente recita para toda a comunidade esses 10 preceitos. E aí a comunidade, no caso da cerimônia de votos budistas, o praticante ele ganha um nome dentro dessa comunidade, geralmente é um nome de origem japonesa, e que vai significar algo que ele tem que seguir na sua prática. Eu quis também trazer um pouco sobre as escolas budistas, porque a gente muitas vezes vê na televisão, tem a monja Koen, tem os monges tibetanos, e a gente fala, mas é tudo budismo? Sim. As escolas budistas são os tipos de práticas. Seria, por exemplo, quando a gente pensa na Igreja Católica, a gente tem os franciscanos, tem os beneditinos, tem as Irmãs Imaculadas, são práticas que representam a característica daquela ordem. Então, no budismo a gente tem 2 separações iniciais, que é a escola Theravada, que é aquela escola original de quando o Buda ainda era vivo e trazia seus ensinamentos, e tem o budismo Mahayana, que é quando, após o falecimento de Buda, os seus apóstolos saem a divulgar os seus conhecimentos. E no budismo Mahayana, o preceito maior é o voto do Bodhisattva, que é: todos nós podemos um dia nos tornar um Buda, e que para isso eu tenho que ajudar os demais seres, não é só o benefício para mim. Quando eu sento em meditação, eu não estou meditando para eu ser melhor, eu estou meditando para que o mundo seja melhor, para que todos consigam também alcançar esse estado mental a que nós propomos alcançar. Então, na escola Mahayana, a gente tem as divisões. Tem a escola Terra Pura, tem a Vajrayana, que é onde são os monges tibetanos, o Nichiren, que é mais no Japão, e o Zen, que é a escola a qual eu estou vinculado, que é onde eu me identifiquei mais. Então, cada uma dessas, eles têm rituais específicos, práticas específicas, enquanto uma se dedica mais a cerimônias, outras se dedicam mais à prática da meditação, que é o caso do Zen, a qual eu pratico. O Zen Budismo, a prática central dele está na meditação, de sentar em zazen, ficar ali os 40 minutos respirando, e na relação dos mestres com os discípulos. Então, eu sigo as orientações do Sensei Gensho, e ele traz esses ensinamentos para a gente. E aí a palavra zazen, que é essa prática de meditação que nós fizemos aqui, ela significa apenas sentar. É só sentar e respirar. Você não precisa fazer mais nada. É sentar, olhar para a parede, não ter nenhum estímulo visual, sentir todas as emoções que passam pelo seu corpo, todas as sensações do ambiente e deixar passar. E aí, o que um Zen budista faz? Então, como é o preceito da escola a meditação, a gente faz meditação, que é sentar, tentar acalmar a mente, mas levar esse estado mental de paz, de paciência, de ajuda a todos os seres, de compaixão, de evitar o mal, de praticar o bem, ao nosso cotidiano.
Porque eu não vou ficar trancado numa caverna, igual os monges do passado faziam, tentando alcançar essa iluminação. A vida atual não me permite fazer isso. Eu tenho um trabalho, então no meu trabalho eu tenho que colocar a minha prática em vigor. Eu não vou ficar provocando meu coleguinha para poder causar raiva nele. Eu também não vou me deixar ser envenenado pelas coisas que acontecem no meio da rua. Estou dirigindo, um carro me fecha, vou ficar irado, nervoso, brigar com todo mundo? Não. Respirar e deixar ir. Essa é a prática correta, é não gerar sofrimentos para si e para os outros. Então a gente pratica o Zazen e leva esses ensinamentos, né, para o cotidiano. A comunidade ela pratica também o Sesshin. O Sesshin, eles são retiros de prática profunda. Então a gente geralmente vai para alguma chácara, para algum convento, algum mosteiro e fica ali isolado. Geralmente eu pratico no carnaval, que a nossa comunidade, são 40 grupos de meditação esparramados em todo o país. E aí no carnaval ficou definido que é o Sesshin do Centro-Oeste. Então é o mais próximo para a gente estar. E a gente passa todo o carnaval ali sentado, em votos de silêncio absoluto. Imagina, 4 dias você sem falar nada. Só os monges podem falar para poder dar orientação. E aí faz a meditação, começando 4h30 da manhã, passa o monge tocando o sino, você acorda, veste a sua roupa de prática, que é essa vestimenta, o samuê. E por que a gente veste isso? Quando nós estamos todos sentados, de costas, todos nós somos um. Não há distinção. Fulano está com a roupa bonita, fulano está com babado. Não, todos estão iguais. Todos são um. Então a gente pratica o Sesshin. Por exemplo, no último fim de semana, por conta do feriado, foi o Sesshin do Sudeste. Então o pessoal se reuniu dentro de um convento lá em São Paulo e ficaram todo o feriado em meditação. Mas é só sentado meditando? Não. A alimentação, ela também é uma alimentação com base na cerimônia. Então a gente tem uma alimentação consciente. Eu estou ali comendo e sentindo todos os sabores. A gente, ninguém é obrigado a limpar a bagunça que eu provoco no mundo. Então tem um momento que a gente vai levantar e vai limpar todo aquele ambiente. Alguém vai varrer, alguém vai tirar o lixo do banheiro, alguém vai lavar a vasilha, alguém vai tirar um capim que está crescendo ali, uma erva daninha. Tudo isso é um trabalho compartilhado, onde se todos colaboram, ninguém carrega o peso do outro. E também é durante os Seshins que a gente tem as cerimônias de ordenação de monges e de votos de praticantes. E também tem o Zazenkai. O Zazenkai é quando a gente faz o retiro de um dia, geralmente para as pessoas que estão iniciando no budismo. Eu não consigo ficar 3, 4 dias sentado meditando. Então tem o Zazenkai, que é um retiro de um dia, começa ali 7 horas da manhã, vai até 5 horas da tarde, e a gente pratica meditação, alimentação consciente, estuda algum texto. Então, a Daisen é a comunidade a qual eu estou vinculado. Ela está sob a orientação do monge Gensho. Hoje nós somos 40 grupos esparramados no Brasil. Aqui em Rio Verde tem um praticante que está começando um grupo de meditação em Rio Verde. O sensei até falava, não, você tem que abrir um em Jataí. Mas como eu estou aqui temporariamente, aí ficaria inviável a manutenção do grupo. A nossa comunidade também, ela tem um site que chama Budismo Hoje, em que são postados textos relacionados à prática budista. E tem também os perfis da Daisen, onde é divulgada as práticas, os eventos, como os retiros, e também vídeos de orientação do nosso sensei. Esse é o monge Gensho, que é o monge que orienta a Daisen. Ele é budista desde 1973 e se tornou monge desde 2011. E aí a gente, quando vai para os retiros, é um momento muito especial, porque a gente tem
a possibilidade de estar aí próximo a ele, ter entrevistas particulares e de orientações quanto à nossa prática. E aí, por exemplo, para eu poder estar aqui falando, eu tive que pedir autorização para ele, porque por ser um praticante leigo, eu ainda não tenho formação para ensinar sobre o Dharma. Mas aí, para falar sobre quem foi o Buda, o que a gente pratica como meditação, isso eu fui autorizado a falar. Mas, por exemplo, o que Buda pensa sobre determinado tema? Esse é só um monge que poderia trazer essa orientação para vocês, porque é ele que estudou a fundo o Dharma de Buda e para não gerar nenhuma informação errada relacionada aos ensinamentos. E aqui é a comunidade de Goiânia, onde quando eu estou em Goiânia eu vou para sentar com a Sangha, né? Sangha significa comunidade, porque nesse momento em que eu sento com o grupo, a gente nos fortalece. Às vezes em casa eu estou ali sentado, fazendo minha meditação de 40 minutos, aí as costas dói, eu lembro que eu tenho que resolver alguma coisa, levanto e vou. Quando eu estou sentado em comunidade, se eu levantar, eu vou atrapalhar o outro praticante que está do meu lado. Então acaba gerando a força do grupo e você consegue ali vencer a todo aquele momento da prática. Por isso que é importante essa vida em comunidade. O ser humano, ele é um ser social. Então a gente carrega dentro da comunidade esse compartilhamento dos mesmos preceitos, dos mesmos objetivos. E aí uma mensagem do Sensei que é: Buda, ele não foi uma divindade, um profeta, não é isso. Ele é o desperto, ele é aquele que sentou, praticou a meditação profunda e alcançou esse estado mental superior, né? Alguém que se realizou, né, completamente, e nós podemos fazer a mesma coisa. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. E aí é por isso que quando a gente finaliza a meditação, pratiquei ali 1h30, 10h40 de meditação, quando o sino toca, a gente põe a mão em prece e cita os votos do Bodhisattva, que deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei. Nos votos do Bodhisattva, a gente declara que os seres são inumeráveis e eu faço o voto de libertá-los todos. As ilusões são inexauríveis e eu faço votos de extingui-las. Os portais do Dharma são incontáveis e eu faço voto de atravessá-lo. E o caminho de Buda é insuperável, mas eu faço voto de realizá-lo, porque Buda realizou esse caminho. Se ele atingiu e deixou esse ensinamento para a gente, nós também podemos atingi-lo. E aí aqui eu trouxe a organização de como a gente monta um altar quando a gente vai meditar, porque ele é simbólico. Como eu disse, eu não vou virar para frente dessa imagem e falar: me ajuda com tal coisa. Não vai fazer. É uma imagem, é um pedaço de gesso. Mas ela me lembra que existiu um ser nessa terra que alcançou a iluminação, alcançou o conhecimento supremo e que deixou esse conhecimento para mim e que eu posso alcançá-lo também. E a vela, a luz da vela, representa essa luz que Buda trouxe para o planeta Terra. A luz do conhecimento dele para a gente romper esse ciclo de sofrimento. O incenso, ele nos dá o significado da unicidade. Quando eu queimo o incenso e a fumaça dele se esparrama por todo o ambiente, eu não consigo distinguir o que é fumaça, o que é parede, o que é cadeira. E nós, como pessoas, como seres humanos, também deveríamos ter uma vida assim, em que todos nós somos iguais. O oceano, ele é composto por gotas de chuva, por rios, e você não consegue distinguir ali dentro do mar o que é a água de um rio, o que é a água da chuva. E nós também não deveríamos ter essa diferença em nossas vidas. A água, como eu disse no início, representa essa compaixão, que se eu tivesse ali naquele momento, eu teria dado água para Buda no momento de seu sofrimento. Então, quando eu vejo um outro ser sofrendo, o meu papel é ajudá-lo. E a flor representa a impermanência. Eu colhi essa flor, coloquei aqui no vasinho, ela não vai durar para sempre. Ela é impermanente. Daqui a pouco, ela vai embora, ela vai se desfazer. E a nossa vida é assim.
Em algum momento nós vamos também deixar esse espaço terrestre, os nossos apegos também serão levados aí com o tempo. Então não devemos ter essa vida de total apego e sofrimento, porque isso só vai gerar sofrimento para a nossa existência enquanto estivermos aqui. Espero tê-los falado um pouco do que é essa prática budista, a qual eu tenho praticado desde 2018 e tem feito muito bem a mim. E eu agradeço a todos e Gachu.